Você está ouvindo? A floresta tem voz de mulher. Projeto experimental do curso de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia, com produção e apresentação de Olavo Bilac. Olá, ouvintes, sejam bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio do podcast A Floresta Tem Voz de Mulher. Eu, Olavo Bilac, apresento este episódio com a presença de Dona Sebastiana, que vai relatar sobre seu aprendizado nos afazeres domésticos e do dia a dia no Seringal Boa Vista. No contexto do segundo ciclo da borracha, durante a Segunda Guerra Mundial, a vida nos seringais era organizada por uma divisão rígida de tarefas. Os homens, muitos deles soldados da borracha, vindos do Nordeste, trabalhavam isolados nas estradas de seringa. Enquanto isso, as mulheres assumiam a organização do lar e a manutenção da vida cotidiana. As meninas, desde cedo, eram preparadas para as tarefas domésticas, como cozinhar, lavar roupas, cuidar da casa e dos irmãos, exercendo papéis maternos para os mais novos. Este episódio vai abordar sobre o olhar de Dona Sebastiana, como foi o seu aprendizado com as tarefas diárias e sobre o seu cotidiano na comunidade Boa Vista. Saudamos Dona Sebastiana, seja muito bem-vinda ao podcast A Floresta Tem Voz de Mulher. Que este momento seja repleto de descobertas, memórias e aprendizados, a partir das suas vivências na adolescência no Seringal Boa Vista. Eu queria fazer uma primeira pergunta para a senhora, Dona Sebastiana. Como era a sua infância vivendo em uma comunidade de extração de seringa naquela época? Como é que era a sua vida? Como é que era o seu dia a dia? Para mim era muito importante, né? Porque a gente acordava cedo, ia preparar o café da manhã, a gente ia fazer logo os trabalhos que tinha que fazer, né? Minha mãe já tinha organizado tudo, como é que eu tinha que fazer, né? Minha mãe costurava o dia todo e ela me ensinou, né, a trabalhar, né. Ela me ensinou muito a fazer as coisas, lavar roupa. Tudo era naquele tempo era mais difícil do que agora, né. Porque não tinha óleo para assim, não tinha o café como tem hoje, né, era tudo feito mesmo, então, a gente que fazia tudo. Cuidar da casa. A nossa casa era grande também, e eu que limpava a casa, eu cuidava das crianças. Então foi essa a minha vida, até os 18 anos. Como era a casa onde a senhora morava e como a família se organizava todos os dias? Como é que era a casa de vocês? A nossa casa era coberta de palha e cercada pode ser paxiúba, soalho. Era a casa soalho, não era no chão, era soalho, paxiúba. Mas muito bem feita, sabe? Muito bem feitas as casas. Meu pai trabalhava muito bem a nossa casa era grande. Tá? Uma cozinha grande, muito bem organizada. Tinha quartos, tinha sala, tinha lugar para receber as pessoas, como é que era? Tinha quarto, tinha a sala grande para receber as pessoas e a cozinha. A sua mãe costurava, ela tinha um lugar na casa onde ela só costurava ou ela costurava fora da casa, em algum lugar? Não, ela costurava em casa, na sala. Na sala ela costurava ali e até de noite ela costurava. Às vezes quando tinha assim, muita coisa para fazer, muita costura, né? Porque a gente comprava os tecidos e ela costurava quase para toda a comunidade. Com quantos anos a senhora começou a ajudar nas tarefas de casa? 10 anos. Com 10 anos a senhora já desenvolvia os trabalhos da casa? Fazia comida, mas a minha mãe me indicando o que eu tinha que fazer, né? Tudo certinho, e aí eu fui fazendo, ela me ajudando às vezes, né? Fazer como fazia, e aí eu já fui começando a fazer as coisas que eu podia fazer, né?
Quais eram as principais tarefas que a senhora realizava dentro da casa? Comida, limpar a casa, carregar água, né? Porque não tinha a água, era de garapé. Tinha que carregar a água. E eu carregava a água. Limpava a casa e eu cuidava do quintal, limpava tudo limpinho. E eu fazia tudo isso aí, né? A senhora com 10 anos, a senhora já tinha irmãos para cuidar? Tinha, sempre tinha, né? Com 10 anos, a senhora tinha quantos irmãos para cuidar? Além de cuidar da casa, a senhora cuidava dos irmãos. A senhora lembra? Acho que eu tinha uns 3 ou 4 dele. Como era preparar a comida para a família naquele tempo? Que pratos eram mais comuns? O que a senhora fazia de comida diariamente para todo mundo? Era comida cozida mesmo. Agora, dia de domingo, a gente fazia, ela me ajudava domingo, né? Domingo ela também ficava na cozinha. E ela fazia cozida, muita panela muito grande, cheia de equipadas. Muita gente que vinha almoçar em casa, né? Com nós. Isso, né? Família, né? Família mesmo. E aí a gente assava peixe, muito peixe. O pai pegava muito peixe. E a gente assava peixe. E aí todo mundo comia no domingo. Quais eram os pratos que vocês faziam? A carne era de gado, de caça, arroz, feijão, farinha? Era caça, peixe e veio charque. Tinha lá, o nosso patrão levava o charque, né? A gente fazia peixe, feijão, era charque. Aí aqui como eu faço aqui, um dia uma coisa, um dia outra. Arroz. Era tudo colhido lá? Vocês colhiam o feijão, colhiam o arroz? Não, feijão não, só o arroz. Arroz era colhido lá e também limpo no pilão. Não tinha arroz limpo não, era no pilão. Isso aí era meio difícil, né? Mas a gente tinha que fazer. Café torrado também, a gente tinha que no pilão, para fazer ele assim, ele já no ponto de fazer o café, né? Como é que funcionava o processo de lavar roupa no seringal, sem as facilidades que a gente tem hoje, máquina de lavar, energia? Como é que era lavar roupa para todo mundo na casa? Lavar mesmo no igarapé, fazer roupa só com sabão e aí veio a esponja para a gente lavar as roupas. E era assim, né? Não tinha sabão em pó, a gente não tinha esse negócio de sabão em pó que bom, não tinha não. Nada disso, era só o sabão em barra. A senhora tinha um lago, igarapé, que vocês levavam todas as roupas para lá e lavavam lá nesse igarapé. A senhora sozinha lavava roupa? Eu sozinha. Às vezes minha mãe ajudava quando eu era assim, no final de semana, às vezes tinha roupa grande, eu não podia lavar, né? Então a minha mãe ia e lavava as roupas pesadas. Eu lavava as roupas só dos meninos, das crianças, a minha roupa, do meu pai. Agora as roupas pesadas era minha mãe que lavava. Havia alguma tarefa doméstica que era mais difícil para a senhora, que exigia mais esforço, mais tempo, que era bem difícil? A senhora falava, esse trabalho é difícil, tomava mais o seu tempo. Existia alguma tarefa assim doméstica? A senhora falava, cozinhar, ou lavar roupa, ou limpar a casa? Qual dessas tarefas era mais difícil para a senhora? O mais difícil para mim era torrar o café. Eu não gostava de torrar o café. Eu tinha que torrar o café de manhã para não ficar pensando que eu ia torrar o café. Então isso aí foi mais difícil que eu achei, foi torrar o café. Como é que era o processo de torragem do café? A senhora colhia o café, vocês torravam? Não, o café o patrão levava, o café limpo, né? Então a gente comprava o café, mas tinha que torrar o café e pisar no pilão, peneirar para ele poder virar o pó, né? Então isso aí é o trabalho que eu nem gostava de fazer, mas eu tinha que fazer. A sua mãe, ela trabalhava como costureira, né? É. Então, como é que era? A senhora acompanhava o trabalho dela? A senhora olhava como é que era o trabalho dela? Ela costurava lá, mas depois, antes, quando ela terminava a costura, eu ia ajudar ela. Porque não tinha esse negócio de jipe, era botão. Então a gente tinha que fazer aquelas casinhas, pegar o botão, e assim, tudo que hoje faz na máquina, a gente fazia na mão, mas sempre ajudei. Quando ela terminava a costura, eu já ia também ajudar ela a fazer essa parte aí, na mão. Então a senhora era a senhora se sentia uma pessoa feliz naquele lugar,
naquele tempo, a senhora viveu a sua adolescência, a sua juventude de uma forma feliz, então. Foi para mim, foi. Quando eu estava na casa dos meus pais, para mim foi um momento muito feliz. Para mim, né? Não tenho que reclamar de nada. Graças a Deus, meus pais foram uma bênção. Meu pai era uma bênção. Para mim, me deixou um exemplo muito bom de amar as pessoas, de ajudar, de ser feliz, de ser alegre. Não tinha inimigo, graças a Deus. Eu aprendi isso com meus pais. Gosto criando nós fazíamos lá assim, para reunir as famílias em casa, receber todas as pessoas que chegavam, comida, qualquer coisa, café. Então isso foi que me deixou essa experiência comigo. Eu gosto de fazer isso, sabe? De ter um almoço com a família. Isso para mim também me deixa muito feliz de reunir a minha família em casa. Essa é a experiência que eu tive. Que conselhos ou ensinamentos desse período a senhora gostaria de deixar para as novas gerações? O que a senhora pode falar desse ensinamento que a senhora teve, dessa convivência que a senhora teve com sua família? O que a senhora poderia falar para essas novas gerações? Olha, eu acho que o conselho que eu tenho que dar é para as pessoas, as famílias, ser feliz com a família, educar os filhos, estudar, né? Hoje a geração tem que estudar muito, né? E isso é experiência de botar eles para trabalhar, logo começar o trabalho. E hoje a família, para minha filha, a família é importante para nós, se unir. Todo mundo se unir e ser feliz. O bate-papo com Dona Sebastiana revela como aconteciam os aprendizados entre os filhos de seringueiros. Mostra o dia a dia de crianças e adolescentes que, desde muito cedo, assumiam responsabilidades dentro da casa. Entre tarefas domésticas e ensinamentos da vida na floresta, cada um contribuía como podia. E assim, com a participação de todos, a casa seguia em funcionamento, marcada pelo trabalho, pela união e pela partilha de saberes. No próximo episódio, vamos conhecer a experiência de Dona Sebastiana em sua primeira viagem à cidade de Porto Velho. O momento marcante em que pela primeira vez deixou o Seringal. Uma travessia cheia de descobertas, memórias e emoções. Por isso, não perca mais esse relato de uma testemunha viva do segundo ciclo da borracha na Amazônia. Você ouviu? A floresta tem voz de mulher. Projeto experimental do curso de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia, com produção e apresentação de Olavo Bilac.